Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja que Deus colocou no meu coração. É um tema que, para mim, fez bastante diferença quando eu aprendi. E queria que vocês também pudessem escutar e aprender, porque eu creio que se nós mudamos a nossa visão, conseguimos entender o que a palavra de Deus fala desse assunto, hoje pode mudar a sua vida para sempre. Amém, meus amados? O título da palavra é Capacidade de Absorção de Bênçãos. Diga assim, capacidade de absorção de bênçãos. Se eu perguntar aqui, quantos querem ser abençoados pelo Senhor? 100% vai levantar a mão. O ponto é que sempre nós somos abençoados pelo Senhor. O que acontece é que às vezes a gente não percebe. As circunstâncias não deixam a gente ver a bênção. Mas a verdade é que nós precisamos ter a capacidade em Deus de poder absorver as bênçãos, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. E é isso que eu quero ministrar. Amém, meus amados? Antes de entrar no texto base, eu quero dar o background. Nós vamos ler daqui a pouco Gênesis capítulo 49, e é um momento maravilhoso, onde o patriarca Jacó já é um ancião, ele já tem quase 130 anos de idade, e ele chama seus 12 filhos para abençoar seus 12 filhos. Então, quando ele vai dar essa palavra aos seus filhos, já é um homem transformado por Deus. Já é aquele homem que já passou por muitas coisas na vida, já foi transformado no seu caráter, já não era mais Jacó, era Israel. E aqui ele tem uma bênção que ele quer estender a cada um dos seus filhos. Ele já está cego, não enxerga bem. Aquele clima de despedida, se você ler o contexto todo de Gênesis 49, ele termina de abençoar os filhos e falece. Então, você vai ver as últimas palavras que esse homem está declarando sobre os seus filhos. Quando chega o 11º, que é José, ele vai escutar palavras tão inspiradas por Deus, tão profundas, tão pontuais, que chegam a ser marcantes. Quando a gente para ler com calma, dá para fazer várias pregações com esse pedaço que eu vou ler, mas nós vamos concentrar nessa parte das bênçãos, dessa parte de absorver bênçãos. Amém? Mas Gênesis 49, 22 diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, atiraram contra ele e o aborreceram. O seu arco, porém, permanece firme, e seus braços são feitos ativos. Outras versões dizem, são fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, outras versões dizem, dos céus em cima, com bênçãos das profundezas, outras versões dizem, com bênçãos do abismo profundo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo pedaço de texto profético, onde o pai está dando palavras muito certeiras sobre a vida do seu filho, já olhando a história do que Deus já havia feito na vida de José e o que ainda ia fazer. Ele reconhece muitas coisas, e uma dessas coisas ele está dizendo para José. José foi um filho distinguido entre seus irmãos. José foi diferente. Então, dos 12 filhos de Jacó, se você para estudar a vida de José, foi uma vida surpreendente. Ele inspirou todos aqueles naquele tempo dele, e inspira até hoje cada um de nós. Foi uma referência, e nós temos muito para aprender com José. Quando Jacó começa a descrever o seu filho, ele começa dizendo assim, José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero. Se você prestar atenção, ele está usando uma linguagem de uma planta. A planta tem várias partes, e uma delas é o ramo. O ramo, ele não é independente, ele não nasce da terra direto. O ramo, ele é uma derivação. Ele é um segmento de uma planta que já existe antes dele. E o pai está dizendo exatamente isso para ele. Você é um ramo. Você recebeu nutrientes, você recebeu uma identidade, você recebeu sustento, e você se transformou num ramo que se estendeu, um ramo que está fazendo com que essa planta cresça ainda mais. Então, ele diz, você não é só um ramo, você é um ramo frutífero. Ramo, nesse contexto,
Se você olha a palavra original, ela é uma palavra hebraica que chama ben, B-E-N. E essa palavra também significa filho. E essa palavra ben vem de uma raiz que é baná, que também é uma palavra que significa construir, fazer, continuar. Quando ele fala, ele é um ramo frutífero, ele também está dizendo, ele é um filho, mas ele é um filho que deu continuidade. Algo que Deus já começou na família há muito tempo atrás. Ele não impediu um continuar da história de Deus. Pelo contrário, ele pegou algo que Deus já vinha fazendo na nossa família e ele avançou mais ainda. Ele foi de verdade um ramo frutífero. Jacó estava dizendo para seu filho, ele não começou nada, porque um ramo não começa nada, ele não terminou nada, porque um ramo não é o fim de nada, mas ele deu tanto fruto, ele deu continuidade a um legado, a um propósito de Deus, que já vem correndo na nossa família. E quando eu olho o que Deus fez na vida dele, esse pai conclui, ele foi um ramo e é um ramo frutífero. Amém, meus amados? Quando você vê a vida de José, ele passa 20 anos longe dos pais, no Egito. Ele não vê mais seus pais, não vê mais seus irmãos, só que ele nunca perdeu o seu DNA espiritual. Ele sempre se manteve firme naquilo que Deus tinha mostrado a ele em sonhos, do que ele já ouvia dos seus pais, dizendo, nós temos um Deus, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Já era aquele Deus geracional, que já vinha andando com eles faz tempo. Então, ele tinha uma herança desde o seu bisavô Abraão. E quando ele passa anos e anos e anos no Egito, mesmo sendo bastante solitário, mesmo não tendo tantos homens de Deus junto dele, numa terra estranha, uma terra difícil, uma terra idólatra, você vê que ele se manteve firme. Ele nunca se abalou naquele DNA que ele tinha recebido. E eu quero dizer que nós deveríamos ser assim também. Todo cristão, ele deveria entender que ele recebeu bênçãos, ele é um depositário de bênçãos de gerações passadas, e José se via dessa maneira. Quando você vê o que o autor de Hebreus diz assim em Hebreus 12:1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus está dizendo, vocês devem correr a carreira, vocês devem avançar, vocês devem seguir em frente, mas não se esquecendo que antes de vocês já vieram gerações e gerações, pagando um alto preço. Vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas. O que ele está dizendo? Vocês, todos vocês, são ramos. Vocês não começaram nada, vocês não vão terminar nada, mas vocês foram chamados para fazer diferença na sua geração. Então, o que aconteceu com José é exatamente o que precisa acontecer comigo e com você. É um legado espiritual que está passando de geração em geração. Quando eu entendo isso, a igreja passa mais do que ser um clube social ou um momento gostoso, mas passa a ser onde líderes eles estão compartilhando, impartindo princípios, valores, unção, chamado sobre a vida daqueles que escutam, daqueles que recebem, e alguns agarram isso com um legado para dar continuidade. Alguns agarram isso e entendem isso é uma bênção. José foi assim. Ele viveu naquela família e tudo que ele aprendeu, tudo que ele foi ensinado, parece que ele foi pegando das gerações passadas e ele falou, eu vou avançar, eu vou chegar mais longe do que eles chegaram. Então, ser ramo frutífero é exatamente essa ideia de pegar um bastão, como uma corrida de bastão, eu pego aquele bastão, eu corro a minha carreira e eu entrego numa posição mais avançada para aqueles que vão vir lá na frente. Então, eu corro a carreira, mas eu peguei o bastão de uma geração passada. E com os dons e talentos que Deus colocou sobre a minha vida, com as capacidades que Deus me deu, eu consigo chegar mais longe ainda daquilo que foi me confiado e eu dou para a próxima geração algo ainda mais avançado. Então, quando ele olha para o filho, ele fala, meu filho é ramo frutífero. Ele foi mais longe ainda.
ele chegou mais do que todos nós chegamos. E ele fala nesse texto, as bênçãos que eu recebi, Jacó dizendo, foram maiores do que os meus pais. E as bênçãos sobre José vão ser ainda maiores das bênçãos que eu recebi. E essa ideia, esse conceito, quando ele olhava para aquele filho, ele falou, fez dele ser alguém distinguido. Fez dele alguém diferente. E ele diz, os ramos de José sobrepassam os muros, passam por cima dos muros. Ou seja, cada muro que se levantou contra ele, ele vencia, passava por cima, nada impedia, nada parava esse homem de Deus. E ele diz mais, os flecheiros o flecharam, e falou assim, os flecheiros lhe deram amargura. Se você ler a palavra de Deus, você não vai ver nenhum flecheiro físico dando flechada em José. Esses são flechas espirituais, são dardos inflamados do maligno, que você só consegue apagar, como Efésios diz, com o escudo da fé. Tomais, pois, o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno. Esse jovem, esse adolescente, sofreu inveja, sofreu traição, injustiça, ele foi escravizado, foi preso injustamente. Quando ele ajudou aqueles que estavam na prisão junto com ele, pediu, agora, quando você sair daqui, me ajuda. Foi esquecido por aqueles que ele mesmo tinha ajudado. Então, foi coisa em cima de coisa, fora a saudade da sua família, saudade dos seus pais, sem saber se ia encontrar seus pais mais. E tudo isso dentro desse coração, quando Jacó olha a história, fala assim, foi impossível ele não ter sentido nada. Ele superou muitas coisas. Por isso ele está dizendo, os flecheiros lhe flecharam. As flechas trouxeram amargura, mas ele conseguiu passar por isso. Ele seguiu vencendo. Amém, meus amados? Assim também vai ser com você e comigo. Glória a Deus. Hebreus diz que nós devemos tomar cuidado com a raiz de amargura, a qual brotando perturba muito e pode trazer muita confusão. Ele conseguiu vencer a raiz de amargura. Está dizendo, os flecheiros o amargaram, mas você não vê uma raiz de amargura crescendo no coração de José, mesmo passando por tantas lutas. Você pergunta, como pode isso, pastor? Aí a Bíblia diz, claro, ele é um ramo, mas ele é um ramo junto a uma fonte. Ele é um ramo frutífero junto à fonte. Ele tinha uma fonte. Ele não só vivia normal, tomando flechada, sofrendo as coisas dessa vida, mas depois não tinha um tempo de oração, mas depois não tinha aquele lugar que ele não entregava a Deus essas lutas e angústias. Ele parava, ele entregava essas angústias, entregava essas lutas. Não podia carregar tudo isso sozinho. E está dizendo, ele foi esse ramo frutífero, bênção, mas porque esteve junto a uma fonte. E aí Jacó diz assim, ele foi ajudado. Ele foi ajudado pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, pela pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o Deus Todo-Poderoso, foi ele que te ajudou até hoje, José. Glória a Deus. Amém, meu amado? E assim também tem sido com você. Deus tem te ajudado. Se não fosse o Senhor, onde você estaria? Onde eu estaria? Então, com certeza, somos premiados por Deus com muitas bênçãos. Passa o tempo e ele chega a ser governador do Império Egípcio. E quando ele chega nessa posição, José tem 2 filhos. E quando ele tem 2 filhos, ele dá nomes proféticos. Ele dá nomes com significados que revelava tanta luta e tanta vitória. E quando ele dá esses nomes, olha o que José diz, Gênesis 41, 51. Aqui ele já é um homem, já não é mais aquele adolescente. Diz assim, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Primeiro filho, profeticamente, ele diz assim, Deus fez algo comigo. Ele diz, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Deus me curou. Foi Ele que me fez superar feridas. Foi Ele que me fez superar más recordações da minha família. Foi Ele que selou meu coração. Deus me curou. E ele disse, porque Deus me curou, nesse filho eu vou colocar um nome que vai chamar Manassés. Ele é o Deus que me cura. Ele é o Deus que te cura. Amém, meus amados? Não sei a sua história, não sei o que você passou, mas eu sei que existe um Deus que pode curar suas feridas,
suas tristezas e pode fazer tudo novo. Amém? Quando ele tem outro filho, agora ele não fala mais da cura, ele fala assim: Deus me fez prosperar na terra que eu tenho sofrido. Ou seja, não era fácil viver aonde ele vivia, o que ele estava passando, mas ele diz: quando eu olho, mesmo no meio do sofrimento, eu sou próspero. Deus me fez frutificar, Deus me prosperou no meio de onde eu sofro. E isso é uma bênção. Você conseguir, no meio de momentos sofridos, no meio de momentos difíceis, ainda dar fruto. Porque o normal de muita gente, quando fica triste, dodói, chateado, magoado, é: não faço nada. Nada. Acabou. Não conte comigo, Senhor. Fica bicudo assim, ó. José, ele está dizendo assim: aonde eu sofri, na terra do meu sofrimento, eu prosperei. Tudo isso, meus amados, você vê um homem cercado por um coração ligado ao pastor, a rocha de Israel. Era impossível ser quem ele foi, se ele não tivesse essa fonte. Então, o que você pode ver na história dele? José, ele viveu muitos anos no Egito, ele triunfou lá no Egito, mas do Egito ele nunca foi. Nós chamamos ele de José do Egito pelo tempo que ele passou, mas do Egito, você tenta achar alguma coisa do Egito entrando nele, do Egito não entrou absolutamente nada. Então ele viveu no Egito, sofreu no Egito, triunfou no Egito, mas do Egito ele não era. Quando ele estava perto de morrer, ele faz um pedido para os seus parentes. Olha o que José pediu, Gênesis 50, 24. José disse aos seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez que os filhos de Israel prestassem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu vim para aqui, Deus me trouxe para aqui, Deus me curou, Deus me prosperou, eu sofri, eu venci, mas eu quero deixar bem claro, nem meus ossos vão ficar aqui nesse lugar, porque daqui eu não sou. Quando vocês forem daqui, faz um juramento, leva até os meus ossos. O que é isso, meus irmãos? Ramo frutífero, que tinha uma fonte, que tinha um chamado, que tinha um propósito, e nunca esqueceu desse chamado e desse propósito. Ele disse: do Egito eu não sou. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Amém, meus amados? Quando passam os anos, 4 séculos, depois você vê esses homens e mulheres saindo do Egito, no êxodo com Moisés, e entre tantos despojos que eles levaram também os ossos de José. Porque José disse: daqui eu não sou. Amém, meus amados? Jesus disse assim para cada um de nós, João 17, 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém, meus amados? Mesma coisa sobre mim e sobre você. Nós vivemos nesse mundo, nós sofremos nesse mundo, nós vencemos nesse mundo, mas desse mundo nós não podemos ser. Glória a Deus, meu amado. Glorifica ao Senhor aí, em nome de Jesus. Com 17 anos, 17, idade do meu filho Gabriel, ele sai da sua casa, sai da sua família, é tirado à força desse lugar de um dia para o outro. Ele vai para o Egito. E 13 anos depois, com 30 anos de idade, vai se transformar no primeiro-ministro. Vai se transformar nos homens mais poderosos daquela nação. Só que isso não foi fácil. Toda essa bênção de você ver o final, veio muito misturada com momentos tristes, desfavoráveis, onde não fazia lógica, muitas vezes, o que Deus estava permitindo fazer. Por isso que eu estou dizendo, José ele teve que aprender a ter uma capacidade de absorção de bênçãos para entender onde Deus está me abençoando. Porque o meu pai disse: o Deus Todo-Poderoso é com você. O Deus Todo-Poderoso te ajudará. Você já é abençoado. Só que era tanta luta,
13 anos de tanta luta, que eu acho que esse homem devia falar, cadê a bênção, Senhor? Desconectou o cabo aí no céu, não chegou a bênção. Não era que não havia chegado, é que ele tinha que aprender a absorver as bênçãos em ambientes diferentes. Ambientes onde não eram favoráveis. Então, preste atenção, ele chega com 17 anos naquele lugar, ele vai começar a ser o primeiro-ministro com 30, 13 anos de sofrimento, não é pouco tempo, 13 anos passando luta, injustiça, incerteza. Então, com 30, ele assume uma posição de muita influência. A Bíblia diz que ele morreu com 110. São 80 anos governando uma nação numa amplitude que aquele lugar nunca viu, com uma excelência que aquele lugar nunca viu, algo antes. Todos os principais de Faraó, e Faraó olhava para ele e falou assim, não tem ninguém melhor que você para fazer essa administração. 80 anos de honra, 80 anos de colheita, mas custou pelo menos uns 30 anos passando por algumas lutas e sofrimentos. Então, onde foi que José construiu tanto alicerce? Presta atenção, irmãos, porque a gente quer só a bênção. Quero a bênção. Mas para suportar essa bênção, ele teve que ser construído nele alicerces. E esses alicerces foram construídos nos anos anteriores. Nos primeiros 17, na casa de seus pais, teve bênção nessa época, que ele teve que aprender a absorver as bênçãos dessa época. Depois teve 13 anos de vida dura, e ele teve que aprender nos próximos 13 anos, sendo imigrante numa outra nação, sendo estrangeiro naquele lugar, teve que aprender a língua, teve que aprender como funcionava, teve que ser muito ligado com Deus para não se desviar. E nos próximos 13 anos ele teve que aprender a absorver bênçãos de uma maneira diferente, que não era a casa do papai e da mamãe. E depois, com 30, ele chega em um outro ambiente, onde ele agora já é reconhecido por todos como um excelente administrador. Então, todos esses anos, antes de chegar nessa posição tão favorecida, José amadureceu muito. José ele se aprofundou no relacionamento com Deus. José teve que trabalhar os seus dons. Você vê que quando ele estava como escravo na casa de Potifar, ele não deixou os dons que Deus deu de administração morrer por tristeza, por mágoa, por raiz de amargura. Ele foi o melhor administrador que Potifar viu. Um talento que Deus deu, ele falou, não vou enterrar, mesmo passando por luta. Quantos na igreja, eu estou na igreja já faz algum tempinho, só por causa de uma luta, uma amargura, uma tristeza, enterra talentos, enterra tudo. José passou por tudo e ele foi o mais excelente que Potifar viu na casa dele. Jogam ele numa prisão, ele foi o preso mais excelente que podia ter naquela prisão. A Bíblia diz que a prisão era próspera. Eu não sei o que é uma prisão próspera, mas aquela era uma prisão próspera. Passava por lutas. Ela era profundo abismo, muitas vezes, mas ele tinha uma capacidade de absorver bênçãos desses lugares, que era um negócio impressionante. Por isso que quando o pai olha para ele, o pai diz assim, Gênesis 49, 25, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, e com bênçãos dos seios e da madre. 3 tipos de bênção que o pai falou que ele tinha que aprender. Falou, meu filho, você foi abençoado, você é abençoado, e você vai ser abençoado, mas eu quero te dizer que são 3 tipos de lugares diferentes que você vai ter que aprender a ser abençoado. Você já é abençoado. Só que você vai ter que aprender a pegar as bênçãos do alto céus, tem outras que é do profundo abismo, e tem outras que é dos seios e da madre. E eu quero dizer que se nós queremos ser filhos como José, distinguidos, destacados, diferentes, nós também não temos outra opção que não seja aprender a absorver as bênçãos que Deus tem para mim e para você em cada estação. Quantos querem receber aqui? Diga amém, meu amado. Uma árvore, ela passa por diferentes estações, ela é a mesma árvore. Tem época do ano que está sequinha, só os galinhos assim que você fala, meu Deus, que negócio mais feio. E essa mesma árvore, meses depois, florida, perfumada, coisa mais linda, a mesma. Numa estação, ela aprende a se adaptar, a absorver da terra
as bênçãos que ela precisa para sobreviver ao inverno. O mínimo necessário, se ajusta. Por isso que as folhas caem, por isso que não tem flor nenhuma, fica só os galinhos, mas sobrevive. Depois, quando já tem o verão, está toda florida outra vez, absorvendo todo tipo de bênção. A árvore, ela aprende, ela se adapta a diferentes estações. E é a mesma coisa que o pai de José, Jacó, estava dizendo. Meu filho teve que aprender a absorver as bênçãos em situações diferentes. Na prática, o que ele estava dizendo assim, presta atenção, para José se tornar o filho distinguido que ele se tornou, ele teve que aprender a absorver favores de Deus que fluíam de ambientes diferentes. Nem sempre era igual, mas ele aprendeu a pegar a bênção em diferentes lugares. Porque ele foi assim, ele foi diferente de todos os seus irmãos. E eu quero ser esse filho diferente também. Amém, meus amados? A primeira bênção que Jacó falou sobre o seu filho foi: Deus te abençoará com as bênçãos dos altos céus. O que são essas bênçãos? Essas bênçãos são essas bênçãos, como que está dizendo, vem do Senhor. Não tem esforço seu nenhum. É um favor, é uma graça que chega facilmente. É um milagre que eu preciso. Eu peço a Deus, oro, clamo, e Deus faz um milagre. Qual foi o seu esforço? Nenhum. Deus fez. Eu não tinha dom nenhum antes de conhecer o Senhor, mas quando eu recebi o Senhor, o Espírito Santo, a Bíblia diz que eu fui também coroado não só com a presença dele, mas ele me deu dons. De onde veio esses dons? Veio dos altos céus. Um talento especial que alguém recebe, nasce com uma capacidade incrível de fazer alguma coisa que para outro é muito difícil, mas para você é super fácil. De onde veio isso? Bênção dos altos céus. Eu repito, o que você faz para merecer bênção dos altos céus? Absolutamente nada. Então, Jacó disse sobre José: parte das bênçãos foi assim com você, meu filho. Bênção dos altos céus. E se você vê, desde adolescente ele tinha sonhos proféticos. Você pode perguntar como que isso aconteceu? Bênção dos altos céus. Deus deu. E ele tinha sonhos, entendia, não sabia ainda, muito novo, como manejar esse dom, falava às vezes mais do que devia ser como Maria, guardar mais no seu coração, aquele negócio que a Bíblia diz mais na frente, mas você aprende algumas coisas só na vivência. Mas você vê desde pequeno Deus abrindo o céu sobre ele e o Pai dizendo: as bênçãos dos altos céus vieram sobre você, meu filho. E cada um de nós é assim também, meu amado. Cada dom, cada talento, cada capacitação que Deus dá, são coisas que Deus nos vai enchendo de presentes, de dons que nós não merecemos. E esse homem foi abençoado, ele recebeu uma capacidade de interpretar os sonhos de outras pessoas. Outras pessoas sonhavam e ele dava a interpretação. Bênção dos altos céus. Quando foi dado para ele uma posição de administrar casa de Potifar, a prisão, tudo treinamento para chegar lá em cima como um primeiro-ministro, esse homem tinha uma capacidade de administração, de visão impressionante. Você fala, qual faculdade ele foi? Nenhuma, não deu nem tempo. Foi vendido com 17 anos. Se fosse hoje em dia, ia entrar no college. José tinha só high school. E depois do high school, um monte de injustiça. Até chegar a ser primeiro-ministro. Fala, onde é que ele aprendeu tanta coisa assim? Bênção dos altos céus. Uma capacidade impressionante e uma interferência de Deus grande na vida desse rapaz. E o pai olha e fala assim, só tem um jeito de explicar isso aqui. Você foi abençoado com bênçãos dos altos céus. Eu quero te dizer que tem momentos na vida que é desse jeito. Você nem ora muito, nem pede muito, nem clama muito, e as coisas vão acontecendo. Você toca a porta abre, você abre uma empresa, o negócio dá certo, você conversa com alguém, vai tudo fluindo, você, meu Deus do céu, eu não sabia que eu era tão bom assim. São bênçãos dos altos céus. Eu vou no congresso de homem, nem queria ir muito, nem queria, esse negócio é muito longe, Naples é 2 horas daqui, aquele jovem que é para escrever no acampamento de jovem fala, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, aí vou. Vai com aquela assim, vontade, se arrastando, mas chega lá, tem unção. Chega lá, tem outros que já estavam orando e jejuando por você faz 1 mês.
E aí Deus toca seu coração, derrama uma unção sobre você, você cai no chão, levanta só daqui a meia hora depois, você fala, meu Deus do céu, eu não sabia que eu era tão especial. Não, meu amado. São bênçãos dos altos céus, que às vezes você e eu não fizemos nada. Ou fizemos muito pouco. José era desse jeito. E a vida cristã é marcada por esses momentos. Momentos proféticos. Deus levanta uma pessoa para trazer uma palavra profética para a sua vida. Fala, o profeta veio me dar uma palavra. Amém. O que você fez? Nada. Deus quiser, não é uma profetada, é uma profecia mesmo. Amém, meu amado? Que hoje em dia tem umas profetadas também. Momentos marcantes, eventos. Eu sei que a vida não é feita só de eventos, mas a vida é feita de processos de crescimento, mas sim tem eventos marcantes, onde você foi marcada por Deus. O que isso quer dizer? Bênçãos dos altos céus. Quantos aqui já foram abençoados com essas bênçãos aqui? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí, agradece ao Senhor, aleluias. E eu quero dizer que José não desperdiçou absolutamente nada dessas coisas que ele tinha recebido desde pequeno. Quando ele recebeu esses sonhos, ele aprendeu a manejar bem. E quando ele vai ser chamado agora para interpretar os sonhos de Faraó, ele tem sabedoria e discernimento para falar, eu não faço nada, quem faz é Deus, e sabe usar o dom. Não desperdiçou. O talento que ele recebeu de administração de negócios foi tão grande, que ele só foi crescendo em cada uma dessas situações, e quando chegou o dia que uniu a oportunidade com o preparo que esse homem tinha, quando uniu as duas coisas, Faraó e os seus governantes olham e falam assim, não tem ninguém melhor do que esse rapaz. Você fala, quem disse isso para ele? É Deus. É o favor de Deus. Porque José não desperdiçou as bênçãos dos altos céus. E eu quero te dizer que você também precisa ser desse jeito. Amém, meu amado? Tudo aquilo que Deus te dá para receber, participar, ser tocado, um mover espiritual, um momento com o Senhor, você tem que valorizar essas coisas. Não é pouca coisa, isso é coisa preciosa. Amém, meus amados? Além dessas bênçãos, o pai dele diz assim, muitas vezes as bênçãos não vieram tão fáceis assim com José. Não foi só um momento assim. José também ele foi abençoado por outro tipo de bênção, e ele diz assim, Deus te abençoará com bênçãos das profundezas, ou bênçãos do profundo abismo. Essas é onde a gente não gosta muito. Essas são escondidas em períodos escuros, obscuros da vida. São períodos onde dói. Essas são as bênçãos no meio das lutas. Essas são as bênçãos no meio dos sofrimentos. Escondida em lugar, como Davi diz assim em Salmos 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. O que Davi está dizendo? Eu passei pelo profundo abismo. Eu estive no lugar que chama Vale da Sombra da Morte, mas nesse lugar eu encontrei um Deus que estava comigo. Eu encontrei uma vara e um cajado que me consolaram. Eu encontrei consolo, mesmo passando por um vale da sombra da morte. Que bênção é essa? Essa é a bênção do profundo abismo. Porque é mais difícil de ver esse tipo de bênção. Porque as circunstâncias, nós não gostamos delas. Você acha, é do diabo. Deus esqueceu de mim. E Deus fala, não é do diabo. Não esqueci de você. Eu só estou tratando com você com outro tipo de bênção. A do alto céu, passou. A próxima, profundo abismo. Mas eu sou o mesmo Deus que te abençoa com as do alto céu, do seio da madre, também do profundo abismo. Eu sou o mesmo. Você precisa agora ter a capacidade de absorver bênçãos nessa luta. Você precisa ver o que eu vejo. Então, quando você vê que José foi jogado num poço, numa cisterna pelos seus irmãos, ele foi julgado aí para morrer, meus irmãos. É porque a gente lê rapidinho assim, acha que não, julgou aí, acabou. Não, eles julgaram ele ali para matar o irmão. Só que a graça de Deus fez com que passasse um povo, naquela hora, o irmão mais velho falou, meu Deus do céu, não vamos fazer essa loucura, vamos vender ele, não vamos matar.
E Deus tirou aquele menino, aquele adolescente, do fundo do poço. Foi jogado lá para morrer. Quem libertou José daquela cisterna? Deus. Era a bênção do fundo do poço. Às vezes a gente está nesses lugares, mas Deus usa alguém, Deus usa um irmão, Deus usa uma irmã, Deus traz uma provisão, Deus faz algo, a gente não vê, está tudo bicudo com Deus, mas Deus está dizendo, é diferente agora. Agora é a bênção do profundo abismo. Você precisa aprender de mim nessas áreas. E era a misericórdia de Deus estando com ele. Quando Potifar, de um dia para a noite, tem ele aqui como administrador de todos os seus negócios e da sua casa. A Bíblia diz que Potifar, que era o general de Faraó, não tinha cuidado de nada. Tudo ele deixou nas mãos de José. E tudo que José colocava as mãos, prosperava. De um dia para a noite, ele sai dessa posição e vai para uma prisão. De um dia para o outro. Profundo abismo. E quem esteve lá com ele naquele lugar para dizer, Deus era com ele, e aquela prisão que ele estava era próspera. Deus prosperava José dentro de uma prisão. Era uma bênção dentro de um profundo abismo. O que eu aprendo? Que todos aqueles profundos abismos que José teve que passar, nada mais, nada menos eram do que grandes bênçãos que Deus tinha com ele. O negócio é que esse tipo de bênção era difícil de ver, era difícil de passar, mas José nunca deixou de ser abençoado por Deus. Amém, meus amados? Você recebe isso no seu coração? Às vezes com a gente é assim também, não dá para ver, mas se você parar, ser ramo junto à fonte, ser fortalecido no Senhor, você vai entender, Deus está aqui e tem alguma bênção. Talvez eu estou perdendo para ganhar. Talvez eu estou sendo mais limitado agora, mas para criar raízes em Deus, para depois avançar mais. Mas algo Deus está querendo fazer comigo. Eu só preciso aprender a absorver esse tipo de bênção. Amém, meus amados? A Bíblia diz que Jesus aprendeu. Jesus aprendeu nos meios dos seus sofrimentos a obedecer a Deus. E a Bíblia diz que nisso o seu ministério sacerdotal foi aperfeiçoado. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, diz, ele foi capacitado para o seu sacerdócio, no meio de sofrimento. Então, esses homens de Deus, eles aprenderam, e o Filho de Deus aprendeu a passar por sofrimentos, e desses terrenos secos, se adaptar e seguir dando fruto. Então, nesse profundo abismo, eu posso entender que José venceu várias coisas. Primeira coisa, ele venceu aquele sentimento de ser vítima. Ai, meu Deus, todo mundo é abençoado, só eu que não. Dá certo para todo mundo, olha eu, dá tudo errado. Todo mundo, não sei o que lá, comigo, a gente tem essas coisas. É o coitadismo. Agora, preste atenção, você acha que para todo mundo dá tudo certo assim? Você acha que todo mundo está na bênção? Ninguém tem luta. Você é a única, exclusiva pessoa que está passando por luta e aflição. Não, meu amado. Todos nós passamos por lutas e aflições. Tem gente que aprendeu, no meio da luta e aflição, a absorver bênçãos. E tem outro que virou coitado e vítima. Eu não posso entrar nesse lugar, senão eu não vou poder absorver as bênçãos do profundo abismo. E nessas adversidades, em vez de sentir coitado, em vez de sentir vítima, esse homem se levantava e ele aprendeu, vou esperar em Deus. Eu vou seguir fazendo o meu melhor, vou seguir servindo com excelência, e eu vou esperar o tempo de Deus. No meio das lutas, ele foi crescendo em autoridade. No meio das adversidades, Deus olhava para ele e falava, esse menino está crescendo, esse menino está aprofundando as raízes. E as pessoas do lado falavam assim, meu Deus, eu nunca vi um preso tão bom como esse, eu nunca vi um escravo tão bom. Foi criando nele uma musculatura espiritual, foi criando nele equilíbrio emocional, para chegar onde devia chegar. Só que nesses lugares é difícil você ver esse trabalhar de Deus. Mas são aí, nesses lugares em ambientes difíceis, de terra pobre, que nós temos que aprender a absorver bênçãos desses lugares. Amém, meus amados? E eu quero te dizer que bem-aventurado são aqueles que conseguem absorver bênçãos das profundas riquezas, das profundezas, do profundo abismo. Diz isso aí para o seu irmão, diz isso para você também, fala assim, bem-aventurados são aqueles que conseguem absorver as bênçãos das profundezas. Amém, meu amado? Talvez você esteja passando agora
nesse tipo de bênção. Eu não vou falar nem de luta, você está passando nesse tipo de bênção. Porque se você muda a perspectiva, você entende que você já é abençoado, o que Deus está te permitindo passar é por um profundo abismo, mas se você se manter forte e passar, você vai sair do outro lado de maneira que Jacó olha para o seu filho e fala assim, ele é diferente, ele foi distinguido. Talvez Deus está fazendo de você um filho diferente, um filho distinguido agora, e você precisa ver isso. Amém, meus amados? A outra bênção que o pai fala, ele já falou dos altos céus, ele falou do profundo abismo, e depois ele diz, Deus te abençoará com bênçãos dos seios e da madre. Esse é aquele momento, como no caso dele, estava na casa do papai e da mamãe. Por isso que essa bênção chama seio e madre. Abraçado, cuidado. É quando Deus, ou na nossa família, é assim, somos bem abraçados, bem cuidados, crescemos numa casa assim, às vezes não. Mas depois Deus traz a família de Deus, homens e mulheres que nos abraçam, que nos recebem, que nos amparam, que suprem uma necessidade que nós precisamos, e essas pessoas são tocadas por Deus para trazer uma provisão que eu preciso, para trazer um equilíbrio emocional que eu preciso. Que bênçãos são essas, pastor? Dos seios e da madre. Gente que te abraça, gente que te acolhe. José viveu 110 anos. Nos primeiros 17, ele viveu essa bênção dentro da casa dele mesmo, literalmente. Ele era o filho predileto. Isso deu até confusão com os outros irmãos. Mas esquece os irmãos. Pensa no relacionamento desse menino, José, com seus pais. Ele foi um menino muito amado. Muito. Ele era tão amado que o pai fez uma capa colorida só para ele. Gênesis 37, 3. Israel, ou Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, a rapa do tacho, era aquele último, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Pronto, isso aí nos irmãos foi uma bomba. Mas esquece isso. O que eu estou dizendo, esse menino cresceu abraçado, amado, cuidado, pastoreado. Ele pegou uma melhor versão, porque já era Israel. Não era mais aquele lá que era mó rolo lá atrás, lá com Labão, com todo mundo, enganando todo mundo. Já era transformado, já era passado pela peneira de Deus. E ele pegou um homem mais quebrantado, ele pegou um pai mais de Deus. E aqui ele aprendeu a absorver, gente, tantas bênçãos, nessa época. Princípios que você vai ver ele revelando lá no Egito, longe da família. Você vê que isso eram fundamentos, era alicerces que ele aprendeu dentro de casa. Quando lá ele é assediado por uma mulher que queria dormir com ele, a mulher do seu chefe, ele diz, eu não vou pecar contra Deus e eu não vou pecar contra o meu chefe. Ele aprendeu isso em casa. Ele viu Jacó, que amava Raquel. Na realidade, trabalhou 14 anos. 7 mais 7. Porque ele amava. A Bíblia diz que ele amava Raquel. E ele entendeu, meu pai ama minha mãe. Ama até muito, porque trabalhou 14 anos por ela. Ele realmente pagou um preço. E ele ama. E ele vê outra mulher, essa mulher de outro marido, e fala, não, isso não é para mim não, isso não é de Deus não. Disse, não vou pecar, nem com Deus, nem contra o meu chefe. Aprendeu isso dentro de casa. Quando chega como escravo, em vez de ser vítima e ser coitado, se transforma no melhor trabalhador, que todo lugar que ele passava, você via a excelência dele. É porque desde pequeno, o pai dele falava assim, vai lá nos seus irmãos, leva água, leva pão, leva alimento. E quando voltar, traz notícia de como estão as coisas. E desde pequenininho ele está sendo treinado. Servir os outros, servir os outros, servir os outros, sustentar os outros, sustentar a fome dos outros. Trazer notícia que meu pai está precisando, falar a verdade, ser fiel. Está sendo treinado, está sendo treinado. Quando chega lá, e ele precisa ser fiel, ele é fiel em tudo. Para Potifar colocar todos os business dele na mão de José, deixa eu só te dizer, meu amado, isso não acontece só porque alguém é bom administrador. Isso acontece porque o cara tem um caráter, tem uma lealdade, uma fidelidade tão grande que o chefe confia. De onde ele aprendeu? Em casa. Vai lá, leva lá para comida para os irmãos. Os irmãos recebem a comida. Aprendendo a servir. Volta para casa, fala a verdade. O que você viu lá? Ah, eu vi uns negócios errados. Beleza. Também vi umas coisas certas. Tá bom, fala o que é.
E esse coração foi fazendo dele, esse rapaz, preparado pelo seu pai. Às vezes a gente se concentra na confusão ali com todo mundo, mas José em si foi amado, José em si foi preparado. Que bênção era essa? Da casa, dos seios e da madre. Tem tantas pessoas assim. Tantas pessoas que cresceram num lar harmonioso. Tantas pessoas daqui, dessa igreja, que eu vi os filhos crescerem já, não com o pai e a mãe Jacó, mas o pai e a mãe mais Israel, mais trabalhado. Cresceu discipulado, cercado de amor, cercado de cuidado, bom testemunho para todo lado, palavra de Deus, gente de fé, e tanta gente desprezou. Tantas pessoas desprezam esses valores que para o pai e para a mãe são importantíssimos, mas para os filhos parece que isso é nada. Parece que a gente já nasceu assim. Só que não é assim. A gente sabe que teve que aprender a absorver esse tipo de bênçãos nas lutas, e por isso que a nossa casa é abençoada dessa maneira, e quando os filhos pegam essa bênção, tem que ter muita graça e sabedoria para não jogar tudo fora. Porque às vezes só vai valorizar quando perde. Mas aí quando perdeu, às vezes não dá para voltar mais. Por isso a gente tem que entender esse tipo de bênção. Esse é um tipo de bênção difícil de ver, quando você está sendo favorecido pela sua casa, pelos seus pais, tem gente investindo em você, tem gente fazendo muita coisa por você. Você está num grupo de edificação, você está sendo amado de graça. Você está num grupo de mulheres, está sendo amada de graça. Tem investimento, tem tempo, tem reunião, tem cafezinho, tem pão de queijo, tem um monte de coisa que a gente faz aqui. O que está acontecendo? Bênção dos seios e da madre. Deus levantando pessoas e investindo na sua vida. José aproveitou. José encheu o tanque, abasteceu de tudo que ele podia nessa época. Encheu seu coração de coisas boas, encheu seu coração de valores e princípios que ele aprendeu com pai e com mãe. Caráter correto, leal, uma capacidade de servir impressionante. Onde ia, não parava de servir. Tudo isso ele veio desde quando era pequeno. Amor por Deus, amor pela sua família, perdão. Ele viu o pai dele perdoando o irmão dele, Jacó e Esaú. Essas coisas todas ele foi vendo e foi aprendendo. Quando chega a hora dele, ele sabe o que tem que fazer. Valores que ele absorveu onde, pastor? Lá na época da túnica colorida. De ser filho predileto, de ser filho cuidado. Gente, isso é muito importante, porque muitos de nós, eu não sei o contexto que você vive hoje, mas às vezes você hoje é a bênção que você é, ou vive a bênção que você vive, justamente porque teve gente que gastou combustível com você, justamente porque teve gente que gastou horas e horas e horas com você, gente que trabalhou por você, gente que abriu portas para você, e às vezes a gente esquece. E o meu conselho, nunca despreze as pessoas que investiram na sua vida gratuitamente, porque talvez a vida extraordinária que você vive hoje é fruto de investimento de outros. Só que quando a gente está nesse lugar, a gente esquece, mas não sempre foi assim. Qual bênção é essa, pastor? Dos seios e da madre. Amado, cuidado, alimentado, sendo pequeno. E Deus promove esse tipo de coisa. Eu sou muito agradecido a Deus por essa bênção. Sou agradecido porque eu cresci num lar equilibrado. Meu pai amava minha mãe. Eu não lembro de ver meu pai e minha mãe brigar, desde pequeno. Estou falando até antes de ser, vamos dizer, convertido mesmo ao Senhor, porque parte da nossa história nós não éramos convertidos. Eu não lembro. Meu pai amava minha mãe, eles quase se brigavam escondido. Mas na minha frente eu não via. Paz, harmonia, alegria, valores que eu aprendi. Quando eu vivi com meu pai, mais adolescente, aqui nos Estados Unidos, mais mesmo, quase adulto, ia trabalhar num warehouse que ele me levou para trabalhar, chegava a hora assim do almoço, o pessoal do armazém ia dormir, almoçava e dormia. Dormia naqueles sacos de peanuts dos warehouses de isopor, e ficava dormindo, e dormindo. Meu pai falava, almoça, depois de almoçar, se não está cansado nem nada, vai trabalhar. E se não tiver trabalho, inventa. Bota os pallets aqui, bota daqui para cá, faz os pallets ficar retinho, tira essas caixas daqui, o warehouse está sujo, vai varrer, não fica parado. E meu pai falava assim, deixa eu te dizer uma coisa, sou chefe, e eu já fui chefe, e eu sou chefe.
Chefe sabe quem trabalha e quem não trabalha, nem precisa estar aqui. Eu falei, eita, é mesmo, hein? Aí eu trabalhava desse jeito. Guess what? Sabe o que acontecia? Raiva nos outros funcionários. Tudo com raiva. Para! Está atrapalhando! Porque você fica aí trabalhando, parece que a gente tem que trabalhar também, mas a gente não quer trabalhar, a gente quer dormir. Eu falei, problema seu, fica aí. Deu 2 meses, eu fui promovido para dentro do escritório, para trabalhar numa parte de customer service. Aí os outros falando, como esse menino que acabou de chegar aqui, já vai lá para dentro. Bênção que você aprende dos seios e da madre. Você escuta, absorve e aprende. Eu vivi com meu pai poucos anos convertido, ele faleceu em 2004, então a igreja começou em 98, né, Zé? Não, 98 começou os grupos, não foi? De 98 a 2004 eu peguei a versão do meu pai, Jacó para Israel, aquele negócio saindo de Jacolândia e entrando na terra prometida. Os irmãos aqui conheceram. E foi bom, mas pouco tempo de ver ele convertido, né? Daí entrou o pastor Júnior, e o pastor sempre conversando comigo sobre essa parte comercial, essa parte de negócios, e eu sempre ouvindo, sempre ouvia. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu estava doido para ir embora, não aguentava mais a pressão, queria chutar o pau da barraca, porque era muita pressão, muita luta, só a graça. Aí eu sentei com o pastor, e o pastor olhou para mim, olhava, e falou, meu filho, quantos anos essa empresa está no mercado? Eu falei, uns 30, 35 anos. Eu falei, deve ter alguma coisa boa aí, viu? Para ele estar aí 30 e 35 anos tão bem, você vai ficar aí com esse olho de funcionário, achando ruim, chorando, ou você vai ver como um dono? Vai aprender o negócio. Aprende o negócio. Esse é o pastor Júnior, sentando comigo. Fala, que bênção é essa, pastor? Do seio da madre. Dentro de casa, escutando. Eu falei, é verdade. Mudei, parei com aquela choradeira, eu falei, vou aprender esse business. E hoje eu vivo desse negócio faz muitos anos já, porque eu dei ouvido. Quando eu tive que mudar para Naples, sentei com o pastor, falei, pastor, a igreja está crescendo, vou ter que precisar ir para lá. Sem nada desses negócios de escritório remoto, nem nada, o pastor Júnior falou comigo assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, faz seu escritório remoto. Faz o servidor online, faz não sei o que lá online, faz isso, bota a câmera para tudo quanto é lado, faz da sua casa de Naples do mesmo jeito que você estivesse sentado aqui, telefone, internet, não sei o que lá, ninguém vai nem sentir, seus clientes não vão nem sentir, manda bala. Segue com o reino de Deus e administra o negócio. Amém. No outro dia eu já comecei a fazer, cotando para ver quanto é que fica, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Até hoje eu vivo dessas bênçãos, estando em Naples, administrando o meu negócio que está aqui pertinho da igreja. Eu falei, você nasceu sabendo? Não, eu dei ouvido. A bênção que Deus nos dá, do seio e da madre. Você escolhe, ou você recebe, ou você despreza. José pegou tudo. Toda gota que tinha ali de coisa boa, ele absorveu. Quando chega na casa de Potifar, ele também recebeu essas bênçãos, porque ele achou graça de Potifar. Potifar deu tudo para ele administrar. É bênção. Ele achou favor diante de um chefe. Quando ele chegou na cadeia, o carcereiro deu tudo para ele. Favor diante de um chefe. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó dá tudo na mão dele e fala, administra. Favor de Deus. Porque aprendeu antes a receber esse tipo de bênção, e Deus falou, agora pode chegar nesse nível maior e ser um bom administrador. Talvez agora você encontre favor diante de chefes, diante de superiores, diante de pessoas que são autoridades na sua vida. Deixa eu te dizer, meu amado, isso é bênção. É bênção dos seios e da madre. Favores que Deus nos dá. Você recebe isso, meu amado? O negócio é que às vezes é assim, às vezes passa. E tempos maravilhosos, às vezes, mudam. E aí entra outro tipo de bênção, que é aquele tipo de bênção que Deus fala, às vezes não vai ser esse mais, vai ser profundo abismo. De um dia para a noite, José agora, em vez de ser aquele excelente administrador de Potifar, deixou de ser, vai para uma cadeia. Em vez de ser aquele filho predileto com capa colorida, de um dia para a noite, vai para o fundo de um poço. Foi arrancado. E assim, meus amados, às vezes acontece com a gente também. Às vezes as coisas vão caminhando bem, mas às vezes tem essas mudanças de roupa. Mas Deus está com você e Deus está comigo em toda mudança de roupa, em nome de Jesus. Eu lembro Moisés passou
40 anos no Egito, sendo preparado, depois 40 anos de deserto, depois 40 anos com o povo de Deus fora do Egito, 120 anos. Os 40 anos de deserto foi onde ele teve encontro com Deus na sarça ardente. Mas aqueles títulos que ele tinha no Egito, de ser preparado para ser o próximo faraó, no deserto não serve nada. Às vezes a gente é assim, a gente muda para um país, para uma nação diferente, aí você chega aqui cheio de título, lá do Egito. Lá do Egito eu tenho título, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o povo olha aqui e fala, que bom, lindo, bem-vindo ao deserto. Aquele negocinho lá que não se aplica, para aplicar aqui você tem que estudar uns suaves 4 anos mais, vai custar uns suaves $100 mil, mas fica na bênção, um dia você chega lá. E chega mesmo, mas às vezes as bênçãos vão vir do profundo abismo. Muda as coisas. E de uma hora para outra, aquela capa linda, colorida, virou roupa de escravo. Depois, de um dia para o outro, roupa de escravo virou roupa de preso. E de um dia para o outro, roupa de preso virou roupa de príncipe outra vez, para governar uma nação inteira. Porque Deus era com José, Deus é com você também, em nome de Jesus. O ponto é, onde é que eu estou? Qual estação? Que tipo de bênção? E aí esse rapaz aprendeu aquilo que o pai dele falou. Ele aprendeu das bênçãos dos céus, das bênçãos das profundezas e das bênçãos da casa do pai e da mãe. Amém, meus amados? José passou por perdas, e passar por perdas dói, é um dos testes mais difíceis que o ser humano tem. Perdeu seus pais, ficou longe deles. Em uma família, quando perde alguém, tem gente que se fortalece em Deus, fortalece na sua fé, entende esse processo, mas tem gente que se afunda, que se entristece, que o mundo acabou, fica bicudo com Deus. E você fala, como na mesma casa, na mesma situação? Um aprendeu a absorver a bênção das profundezas, o outro, as profundezas, enterra a pessoa. Você escolhe. Mas José era ramo junto a uma fonte. E se você tem essa mesma fonte, meu amado, não tem profundeza que vai te enterrar. Você vai se levantar de qualquer um desses lugares e vai dizer, foi bom passar por aflições. Glória a Deus. Muitos homens de Deus aprenderam isso. Paulo mesmo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi, eu não nasci sabendo. Eu tive que aprender a estar contente na luta. Aí você pergunta, Paulo, mas como é que você fez isso? Eu aprendi com Jesus. Eu posso tudo nele, que me fortaleceu. Exigiu de mim adaptação. Eu busquei bênçãos lá do profundo abismo. E eu aprendi o segredo de estar feliz todo o tempo. É porque ele me fortalece. Amém, meus amados? Esses homens são homens diferentes. Como o pai Jacó olha para José e fala, ele foi distinguido. E eu quero te dizer o que diz Provérbios 28:14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Não deixe seu coração ser endurecido pelas lutas. Porque se você permite isso, você vai ir mal. Mas se você se mantém continuamente temendo o Senhor, você vai ver que Ele esteve com você nas bênçãos dos altos céus, bênção do papai e mamãe, mas também lá nas profundezas. Amém, meu amado? A minha palavra para você é, você precisa se levantar, você precisa ser próspero, precisa superar limitações, ser como José, ramo frutífero. E você vai seguir de força em força, de força em força. E quando terminar a sua vida, talvez seu papai celestial, não Jacó, vai olhar para você e vai falar assim, esse foi um filho ou uma filha distinguido entre seus irmãos, porque aprendeu a absorver bênçãos de tudo enquanto é situação. Você recebe essa palavra no seu coração, meu amado? Glória a Deus! Louva ao Senhor aí no seu lugar com as suas palmas. Passa para aqui, ministério de louvor, para terminar. Eu quero que você leia comigo Salmos 84, de 5 a 7. Não sei se tem aqui na tela, para colocar aqui para a gente, irmãos. O último, Salmos 84, 5. Se puderem colocar aqui. Está saindo os versículos aí? Amém? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual
Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém, meu amado? Glória a Deus. Aleluia. Vocês aqui do Doral já são ramo frutífero aqui nessa cidade. Ramo frutífero junto a uma fonte que nunca se esgotou. Ramo que aprendeu a passar por sobre os muros que se levantaram contra e se estenderam seus galhos. Os arqueiros tentaram amargar a nossa vida e derrubar, mas o Todo-Poderoso de Jacó, a rocha de Israel, sustentou cada um de vocês. Amém, meus amados? Tem bênção onde você está agora. Você já é abençoado. Nós já somos abençoados juntamente com Jesus e já estamos sentados nos lugares celestiais, onde daí flui toda bênção. O que você precisa hoje sair daqui é dizendo assim: me dá a capacidade, Deus, de absorver as bênçãos de ambientes distintos. Olha para você ver o que é um ramo frutífero. Êxodo 1:5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. De 70 pessoas que chegaram da família de Jacó no Egito, Deus fez uma forte nação. Fala, como pode isso, pastor? Ramo frutífero. Filho que deu continuidade a um legado. Filho que entendeu que tinha um chamado. Filho que pegou um bastão do seu pai Jacó, que já vinha de gerações passadas. Uniu esse legado com dons e talentos que Deus deu para ele particular e falou: vou chegar mais longe. Eu vou mais longe que todos foram. Entregou para a próxima geração milhões de pessoas. Uma nação forte. José recebeu riquezas, meu amado, desde pequeno, que já vinham daquela nuvem de testemunhas que eu já disse antes. Você talvez já venha de uma família abençoada. Você talvez já venha de família que tem o Espírito Santo de Deus faz tempo. Talvez você é filho de pais cheios do Espírito Santo. E o que você tem feito? Quantos esqueceram do propósito e do legado? Mas aqui você vê alguém, meu amado, que recebeu riquezas, não desperdiçou, uniu com talentos e dons e transferiu algo maior para a próxima geração. E quando José vai falar, Jacó vai falar da história dele, e fala assim: eu não tenho como contar da minha história sem contar do meu filho. Ele foi diferente. E eu quero que você seja, eu quero ser diferente. Amém, meus amados? No meio de um mundo complicado, nós não somos desse mundo. Nós não somos desse lugar. Você vive aqui, você sofre aqui, você tem vitória daqui, mas você não é daqui. Você é do Senhor. Amém? Posso orar por você? Se levante aí em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Pai amado, aqui está a tua igreja. O Senhor sabe, Senhor, a estação que cada um aqui está. O Senhor sabe, Senhor, a maneira que o Senhor decidiu abençoar agora cada um. Eu lhe peço, Senhor, dá discernimento, Senhor, meus irmãos e irmãs, a capacidade de absorver bênçãos, a capacidade, Senhor, de ser agradecido pelas bênçãos recebidas, a percepção de ver agora, que talvez esteja passando pela bênção do seio da madre, abraçado, cuidado, pastoreado, Senhor, que não seja desperdiçado. Os jovens que aqui estão, Senhor, que entendam essa bênção de poder ter uma casa equilibrada, estruturada, cheia da unção, do Espírito e da Palavra. Senhor, livra os nossos jovens desse mal de não perceber essa riqueza, em nome de Jesus. Que consigam pegar o legado e seguir mais longe, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelas bênçãos dos altos céus. Às vezes nem nos esforçamos tanto, Senhor. Nem oramos tanto, nem jejuamos tanto, nem nos consagramos tanto, mas o Senhor nos abençoa. Louvado seja o teu nome, por talentos e por dons.
E também te agradecemos por aquelas que nós não entendemos, do profundo abismo, das profundezas. Queremos ser felizes, bem-aventurados nessas também, Senhor. E nos ajuda a ser filhos distinguidos. Eu abençoo cada irmão e irmã, Senhor. Cada casa, cada família, Senhor. E que cada um possa sair daqui, Senhor, entendendo, Senhor, que já tem sido abençoado. E que absorva, Senhor, e glorifique o seu nome em qualquer que seja a estação que esteja passando. E de antemão, Senhor, nós te glorificamos, porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas. Amém, amém. Glória a Deus. Louva o Senhor aí, meu amado. Aleluia.